Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com você hoje o texto de Apocalipse, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. E nós vamos ler dos versos 5, a parte B, até o verso 18. 5 a 18. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por favor, nesta passagem. Apocalipse, capítulo 1. Está escrito assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Por ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, o período entre o nascimento de Jesus e esse episódio registrado aqui é um período de 100 anos, um período de 100 anos. Nesses 100 anos, o mundo estava vivendo dias muito difíceis, extremamente perigosos. Os Césares que governaram o Império Romano foram, na sua maioria, homens maus. Quando Jesus nasceu, quem governava o mundo era César Augusto, que governou do ano 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus dá início ao seu ministério, morre na cruz e ressuscita e retorna aos céus, quem governava o Império Romano era Tibério César, seu filho adotivo, que governou do ano 14 até o ano 37 da era cristã. Sucede Tibério César um dos homens mais perversos da história, chamado Calígula, que governou do ano 37 ao ano 41. Sucede Calígula o imperador Cláudio. Foi no governo dele que houve uma grande fome no mundo, profetizada por Ágabo, e conforme Atos 18:2, como efeito colateral dessa fome, ele expulsa os judeus de Roma, e eles retornam para Israel, sem propriedade, sem casa, sem terra, sem renda, o que levou Paulo a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para levar, para socorrer aqueles irmãos. Sucedeu Cláudio, o imperador Nero, de 54 a 68. Esse homem era um homem devasso, violento,
sanguinário, mandou matar inclusive a sua própria mãe. Foi no dia 17 de julho de 64 que ele comete um terrível crime, o incêndio da capital do império, botando a culpa nos cristãos. E há um grande massacre dos cristãos naquele tempo, crucificados e queimados vivos. Sucede Nero Vespasiano, de 69 a 79, é o imperador que vai inaugurar o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, no ano 70, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais, jogados na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Foi nesse período que o general Tito Flávio também está destruindo Jerusalém, no mesmo ano 70 da inauguração do Coliseu. O templo é destruído, conforme a profecia de Jesus, não ficou pedra sobre pedra, e os judeus são dispersos pelo mundo, na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Sucede Vespasiano, Tito Flávio, o general que destruiu Jerusalém, governando então dos anos 79 a 81. E em 81 então assume o governo Domiciano, que governa de 81 a 96. Esse imperador chamado Domiciano foi também chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira truculenta como ele perseguiu a igreja. É esse imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica, pela ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. É curioso que a intenção do imperador certamente era jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. A intenção do imperador era matar o último apóstolo de Jesus, porque todos os outros já estavam mortos, e todos os outros apóstolos mortos pelo viés do martírio. Porém, quando a situação parecia irremediável, quando parecia que a igreja enfrentaria o seu ocaso, o seu fim trágico, quando João estava na ilha de Patmos, com todas as portas fechadas para ele na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho do homem, ele vê Jesus. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o centro da Bíblia, ele é tudo no Velho Testamento, ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de fogo que guiava o povo de noite, ele é a coluna de nuvem que guiava o povo de dia, ele é o maná que caía do céu, ele era a água que brotava da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado, tudo era sombra dele, ele a realidade. Esse Jesus é tudo no Novo Testamento, ele é o verbo que se fez carne, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Diz o texto que João vai ver esse Cristo glorioso, e isso vai impactar a sua vida.
Isso vai abrir uma clareira de esperança para a igreja. Isso vai resultar no registro deste livro, que é a acrópole da nossa esperança, que é o pináculo da nossa fé, que é a garantia da nossa segurança em Cristo Jesus, o livro de Apocalipse. Com a Bíblia aberta comigo nesse texto, eu gostaria de tratar de 3 verdades. A primeira verdade é a glória incomparável da pessoa de Jesus. A segunda verdade que nós vamos tratar nesse texto é a glória incomparável da obra de Jesus. E a terceira verdade que eu gostaria de trazer a vocês, à luz desse texto, quais as implicações destas 2 primeiras verdades, da pessoa e da obra de Jesus. Então vamos ver o primeiro ponto, a glória incomparável da pessoa de Jesus. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção está no versículo 13. Quando João se volta para ver quem falava com ele, diz o texto que ele vê um semelhante a filho de homem no meio dos 7 candeeiros. Isso significa que ele é onipresente. Ele está presente em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, ao mesmo tempo. Ele está agora no Japão, na Coreia, na China, no Canadá, ele está na África, ele está na Ásia, ele está na Europa, ele está na Oceania, ele está na América do Norte, ele está na América Central, ele está na América do Sul, ele está aqui em Sorocaba, ele está aqui nesta noite. Ele é onipresente, ele está em toda parte, ele está em todo lugar. Este é o Jesus que nós estamos adorando nesta noite. Segunda coisa, confira comigo o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Essa figura de linguagem aponta que ele é eterno. Ele existe antes da criação do mundo, numa relação perfeita e harmoniosa e plena da comunhão intratrinitariana, quando não havia nenhuma estrela brilhando, nenhum astro no céu, nenhuma galáxia no horizonte, nenhum mar, nenhum rio, nenhum pássaro, nenhuma flor. Muito embora ele tenha criado todas as coisas, ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele não deriva da criação glória para si mesmo, para ser Deus. Ele já era perfeitamente Deus antes de ter criado todas as coisas. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. A terceira verdade está aí no versículo 14 ainda, quando diz que os seus olhos são como chama de fogo. Isso retrata a onisciência de Jesus. Nada nem ninguém pode ficar oculto daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele conhece tudo, ele sonda a todos. É por isso que, na medida que ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as igrejas, e o estribilho é esse: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece as nossas obras, ele conhece as nossas tribulações, ele conhece a nossa pobreza, ele conhece o lugar onde nós habitamos, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu futuro, ele conhece o seu presente, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece as suas dores, ele conhece os seus traumas, ele conhece os seus recalques, ele conhece os seus medos, ele conhece a sua vida, ele sabe tudo, ele sonda a todos, ele é onisciente. Mas ainda, veja comigo o versículo 15: os pés são semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Essa figura aponta para a onipotência de Jesus. Ele pode tudo, não há nada que ele não possa fazer, tudo quanto ele quer, ele pode.
Isso significa para nós, irmãos, que não tem páreo para Jesus. Ninguém intimida Jesus, ninguém ameaça Jesus, ninguém derrota Jesus, ninguém diminui Jesus, ninguém põe Jesus contra a parede. Eu pergunto a vocês: onde estão os grandes impérios do mundo? Onde está o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano? Onde estão os poderosos deste mundo, os intelectuais deste mundo, que assacaram acusações contra Jesus, blasfemaram do seu nome, que zombaram da sua pessoa? Todos eles caíram, suas obras viraram poeira, e Jesus permanece no trono imperturbável, vitorioso, glorioso, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem coloca no trono, Ele quem tira do trono. Ele é o todo-poderoso Deus. Hoje, quando você percebe, sobretudo na festividades carnavalescas de 2025, onde boa parte das escolas de samba fizeram apologia ao diabo e escarneceram de Jesus, alguns achavam que estavam prevalecendo sobre Jesus. Tolice, extremamente tolice. Conforme o Salmo 2, lá de cima ele ri ao ver a zombaria dos homens, porque os homens, por mais poderosos, não passam de pó, mas Ele é o Todo-Poderoso. Seus pés são como bronze polido, como que refinado numa fornalha, e Ele virá em glória, e diz a Bíblia que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e Ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Ele vai lançar o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no lago de fogo, mas Ele reinará para sempre, e sempre, e sempre. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Mas no verso 15 ainda está escrito: a voz é como voz de muitas águas. Sabe o que significa isso? Ele é irresistível. A sua voz é poderosa. Diz a Bíblia que Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. É uma palavra criadora. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, cada uma delas pelo nome, nenhuma só vem a faltar. Ele dá uma ordem e o sol não só para, mas o vento cessa, o mar se acalma, a enfermidade tem que ir embora, os demônios batem em retirada, os anjos saem para obedecê-lo, a sua voz despede chamas de fogo, faz tremer o deserto, despedaça os cedros do Líbano. A sua voz é poderosa, e essa voz está ecoando aqui nesta noite, a voz do Evangelho, a voz do Divino Pastor. Mas notem mais, versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que significa isso? Saía da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. Ele é vitorioso. É curioso que às vezes na literatura escatológica você vê de vez em quando algumas pessoas imaginando a grande cena do Armagedon, da batalha final, como se tivesse ali um campo com exércitos poderosos, com tanques de guerra, com armas, com canhões, com fuzis, com metralhadoras, com armas nucleares, com bombas atômicas, com armas químicas, quando a Bíblia diz que a única arma que vai ser acionada é a espada que sai da boca do Cordeiro de Deus, é a palavra do juízo. Ele vai matar o anticristo, não com bomba atômica, não com armas convencionais, mas com o sopro da sua boca. Ele é todo poderoso, Ele fala e essa voz é poderosa, irresistível, louvado seja Deus. Ele é o juiz que vai se assentar no trono e julgar as nações. Mas notem ainda comigo, irmãos, finalmente, no versículo 16, diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O Cristo que João está vendo no Getsêmani não é mais o Cristo
suando sangue do Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo cuspido e esbordoado do pretório romano e do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo que caminha trôpego, exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê aqui não é o Cristo esticado e preso e pregado naquele lenho maldito. O Cristo que João vê aqui é o Cristo glorioso. Seu rosto brilha como o sol na sua força, seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como bronze polido, a sua voz é como de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Só pode ter uma reação diante disso, é a que está no verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E preste atenção que João era o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que reclinava no peito de Jesus na ceia. Agora, diante da glória inefável de Jesus, ele é impactado de tal maneira que cai como morto aos seus pés. Mas vejam o que Jesus vai fazer com ele. Preste atenção aí, versículo 17. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Notem que a mão direita é a mão do poder, da autoridade, da força. E a palavra para João é essa: você não precisa ficar com medo não, João, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive lá no começo, eu vou estar lá no fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E mais, João, você não precisa ter medo não, porque eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E tem mais, João, eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem o controle, quem tem a chave tem a autoridade, e Jesus tem o poder, e Jesus tem o controle, e Jesus tem a autoridade sobre a morte. Quem tem o poder é Jesus. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Jesus matou a morte, Jesus destruiu o poder da morte. Ele tem o poder porque manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Quem tem as chaves do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje não adorando um Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é glorioso. A glória incomparável da sua pessoa. Mas agora vamos ao segundo ponto, que é a glória incomparável da obra de Jesus. Volte os seus olhos comigo para o verso 5. Quando na parte B do verso diz: aquele que nos ama, a primeira verdade que merece destaque é esta: Jesus ama você. Eu creio que isso é o melhor remédio para curar complexo de inferioridade. É o remédio mais eficaz para resolver de vez autoestima achatada. Os puritanos da Inglaterra do século 17 perguntavam assim: achas pouco os seres amados por Deus? A pessoa mais importante do universo ama você, e ama você com amor eterno, atrai você para Ele com cordas de amor. Ele ama você com amor perseverante, amando os seus, amou-os até o fim, apesar das fraquezas, dos tropeços, das quedas, dos deslizes, dos fracassos. Ele nunca deixou de amar você. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno, Ele ama você com amor sacrificial. Ele não escreveu nas nuvens: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. Mas Ele não ama você e a mim
porque viu em nós virtudes. Ele nos ama apesar de ver em nós pecados. Ele não nos amou por causa dos nossos méritos, Ele nos amou apesar dos nossos deméritos. Ele amou-nos sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. A causa do amor de Deus por você não está em você, está nele mesmo. O amor de Deus por você é abundante, porque Deus derramou esse amor no seu coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus por você é imerecido, porque Ele amou você e a mim quando nós éramos inimigos. O amor de Deus por você e por mim é provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a primeira verdade. Jesus ama você. A segunda verdade está aí no versículo 5 ainda: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira é que Jesus ama você. A segunda é que Jesus morreu por você. Sendo o autor da vida, Ele deu a sua vida por você. E Ele não foi para aquela cruz como um mártir. Ele não foi para aquela cruz esperneando como um cordeiro se esperneia para não ser amarrado no altar. Ele foi voluntariamente. Caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. A Bíblia diz que Ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de salvar você e libertar você com o seu sangue. Mas notem, o texto está nos dizendo que pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados. Meus irmãos, nós não temos poder de nos libertar a nós mesmos dos nossos pecados. Na linguagem do profeta, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como o leopardo não pode mudar as manchas do seu couro, nem nós podemos mudar o nosso próprio coração. Ou o sangue de Jesus nos liberta, ou estaremos prisioneiros dos nossos pecados. Não tem psicologia humana, não tem filosofia de autoajuda, não tem terapia, não tem remédio na farmácia, não tem qualquer expediente místico que possa libertar você dos seus pecados, a não ser o sangue de Jesus. Ele morreu para você ficar livre, livre do cativeiro do diabo, livre do cativeiro do mundo, livre do cativeiro do pecado, livre do cativeiro da carne. Ele fez tudo por você, morreu por você, para que você fosse livre, livre dos seus próprios pecados. A terceira obra que Jesus fez por você e por mim, por nós, está no versículo 6: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. É muito interessante, vocês sabem disso, que lá no Velho Testamento, nenhum sacerdote podia ser rei, nenhum rei podia ser sacerdote. O rei Uzias, 52 anos governando em Jerusalém, tomado pela soberba, pela arrogância, pela altivez de espírito, afrontou a Deus, tentando exercer o papel de sacerdote, ficou leproso. Mas Jesus ocupou a posição de sacerdote e rei. E agora você que crê em Jesus é constituído por Deus como sacerdócio real. Você é sacerdote, você é rei. Ouso afirmar que corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
Você é herdeiro do Todo-Poderoso Deus, não necessita mais de ninguém para intermediar sua relação com Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. O véu já foi rasgado de cima a baixo. Agora você pode entrar na sala do trono a hora que você quiser, onde você quiser, quando você quiser, que circunstância você quiser. Você pode falar com Ele, porque você é sacerdote real. Ele não apenas salvou você, mas Ele exaltou você. Ele ama você, Ele morreu por você, Ele exaltou você, porque você já está assentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Mas em quarto lugar, primeiro Ele amou você, segundo Ele morreu por você, terceiro Ele exaltou você, quarto, Ele voltará para você. Confira comigo o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Irmãos amados, Jesus breve voltará. Esse é o ponto mais alto da nossa esperança cristã. Esse é o dia que a Bíblia chama de a consumação do século. Este vai ser o dia mais feliz para a igreja de Deus, e o dia mais tenebroso para os ímpios. A pergunta é como Ele voltará, e a Bíblia responde: Ele voltará pessoalmente. Lá em Atos 1:11, quando os galileus estão olhando Jesus ascender aos céus, entre nuvens, 2 anjos descem e perguntam para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que viste subir, assim descerá do céu. Ele não vai mandar um embaixador, Ele não vai mandar um substituto, Ele não vai mandar um arauto, Ele pessoalmente virá para buscar a sua igreja. Segundo, Ele virá visivelmente, todo olho verá, todo olho verá. Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo vai ser o evento mais público da história. E Jesus disse que você tem que estar apercebido, porque não sabe se vai ser à tarde, se à noite, se é o cantar do galo. E Jesus certamente estava se referindo, na nossa linguagem moderna, aos fusos horários. Se você voltar de manhã aqui no Brasil, vai ser à noite no Japão, vai ser à tarde na Europa. Então Jesus vai voltar ao mesmo tempo, de tarde, de noite e de madrugada. Se volta para um de noite, volta para o outro de manhã. Se volta para um de noite, volta para o outro de tarde. E Ele vai voltar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não importa onde a pessoa estiver, em que país estiver, em que caverna estiver, em que floresta estiver, em que deserto estiver, em que metrópole estiver, Jesus voltará e todo olho o verá, diz a Bíblia. Mas em terceiro lugar, a volta de Jesus será audível, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus. Se a segunda vinda será o fato mais notório e público da história, será também o evento mais audível, sonoro, bombástico, ruidoso da história. Alcançará as cavernas mais profundas, chegará aos locais mais longínquos, Ele virá audivelmente. Mas em quarto lugar, Ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Não haverá momento para se preparar naquela hora. Não haverá tempo para você buscar azeite para pôr na sua lamparina. Você precisa estar pronto e preparado agora para encontrar-se com o Senhor. Mas ainda, Ele voltará inesperadamente. Vai ser como um ladrão. E a Bíblia compara também, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, até que chegou a hora do dilúvio, e pegou a todos de surpresa. Em outras palavras, não vai ser um dia óbvio,
Vai ser um dia normal, que você vai se levantar para levar a criança na escola, pegar a criança da escola, ou ir para o trabalho, ou ficar em casa, ou fazer uma viagem. Ele vai voltar. É necessário que hoje você esteja pronto e preparado, e aguardando, e até apressando a volta do Senhor Jesus. Mas ainda, Ele voltará inescapavelmente. 1 Tessalonicenses 5 vai dizer que é como uma mulher que está para dar à luz. Ninguém pode cancelar esse fato, que vai nascer um bebê. Ninguém pode entrar nessa agenda e mudar essa agenda. Essa agenda é da economia do Pai. Nenhuma corte, por mais egrégia, pode interferir nesse calendário e nessa agenda que Jesus voltará. E finalmente Ele voltará vitoriosamente. Na primeira vinda Ele veio humilde. O berço onde Ele foi colocado era um coxo de animal comer, manjedoura, mangiare. Não tinha onde reclinar a cabeça. Quando precisou entrar em Jerusalém, precisou de um jumentinho emprestado. Quando precisou se reunir com os discípulos em Jerusalém, precisou de uma sala emprestada. Quando precisou ser sepultado, precisou de um túmulo emprestado. Mas quando Ele voltar, Ele virá em majestade e glória, acompanhado de um grande séquito de anjos e dos remidos. Virá em glória, vai se assentar no seu trono e vai julgar as nações, e vai reinar para sempre e sempre e sempre. Pois bem, queridos, o terceiro ponto da mensagem agora tem a ver com as implicações dessas duas verdades: da glória incomparável da pessoa e da glória incomparável da obra. Se você crê nisso, e eu espero que você creia, que implicações tem isso? Primeiro, isso implica que nós não precisamos ter medo da vida. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente com medo da vida. Tem muita gente com medo de viver. Tem muita gente flertando com a morte. Tem muita gente cogitando o suicídio como uma proposta legítima para sair da vida. Eu fico imaginando, querido Flávio, que quando João foi levado para aquela ilha, a fúria do Império Romano contra os cristãos, a sanha assassina do imperador Domiciano, parecia ser o fim. Ele já está velho, ele é o último apóstolo de Jesus, ele é arrancado da sua família, da sua igreja, e colocado numa colônia penal, certamente com o propósito de morrer na solidão. Mas quando João vai para lá, e olha as coisas com os olhos de Deus, ele tem uma outra compreensão. Ele relata no versículo 9, ele não está nessa ilha por causa de um decreto de Domiciano, não, ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Ele vai para essa ilha, e uma porta se abre para ele no céu, e vai dizer para ele: olha bem, preste bem atenção, nas coisas que em breve devem acontecer. Quem tem o controle da história não é o homem, não são os poderosos deste século, é o Senhor Jesus. Você não precisa ter medo da vida, porque Ele está vivo, e a sua vida está nas mãos dEle. Segundo, quais são as implicações? Você então não precisa ter medo da morte. Jesus disse para João: eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho a chave da morte e do inferno. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Ele já venceu a morte, ele já arrancou o aguilhão da morte, ele já matou a morte, ele já ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Agora Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, você nunca morrerá eternamente,
Você então já passou da morte para a vida. Agora a morte não tem mais o poder de nos destruir, porque morrer agora é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Terceira implicação, você então não precisa ter medo do desconhecido. Deixando isso mais claro, se você é crente, eu espero que todos aqui sejam, no Senhor Jesus Cristo, você não tem dúvidas do final daquele dia, porque se você já tiver partido antes, você já vai estar reinando com Cristo lá no céu, e voltará com Ele, e o seu corpo vai ressurgir, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Isso é nossa certeza. Agora, nem você, nem eu, sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro. Quem de nós pode garantir, pastor Flávio, que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas que estão nesse auditório estarão vivas? Nós não sabemos, não administramos isso. Mas você não precisa ter medo do que você não conhece, porque quando João escuta aquela voz dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas, não que talvez aconteçam, ou que podem acontecer, mas que devem acontecer. Quando ele sobe, ele vê um trono, e alguém é sentado no trono, e esse alguém que está sentado no trono é santo, 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 é o Criador de todas as coisas, e ele vê na mão deste que está sentado no trono, um livro, de todo selado com 7 selos, por dentro e por fora, e uma pergunta ecoa no céu, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra foi encontrado digno, e João só podia chorar. Parecia que a história não tinha mais sentido, que a história estava à deriva, que a história estava sem rumo, até que ele escuta um ancião dizer: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O digno procurado é o digno encontrado, o digno procurado e encontrado é o digno adorado. E a partir daí o livro se desenrola, os selos se abrem, as trombetas tocam, os inimigos se levantam, o juízo de Deus chega, os inimigos são vencidos, derrotados, julgados, e Jesus lança no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, os ímpios, e ele, sobranceiro e poderoso, reinará para sempre e sempre e sempre. Você não precisa ter medo daquilo que você não conhece, porque o Senhor Jesus vai pegar você com a sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno, até receber você na glória. Finalmente, em quarto e último lugar, então você não precisa ter medo da eternidade. Jesus disse para João: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Os milênios vão rolar nas dobras do tempo, milênios e mais milênios, e Jesus estará lá com você, por toda a eternidade. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais maldição, não haverá mais defeito físico, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais depressão, não haverá mais doença, não haverá mais adeus, não haverá mais despedida, não haverá mais tristeza, e nós estaremos para sempre, e sempre, e sempre, e sempre com Ele, glorificando e reinando com Ele. Você não precisa ter medo. Olhamos então 3 coisas. Olhamos
a glória incomparável da pessoa de Jesus. Olhamos a glória incomparável da obra de Jesus. E olhamos as implicações disso. Você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido, você não precisa ter medo da eternidade. Que você e eu possamos nos apropriar dessas benditas verdades nesta noite. Que assim seja. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. In the dark where shadows play, heartbeats echo in dismay. Lost the map to yesterday, words too sharp to ever say. Ripped jeans and broken dreams.